Invoca-me e te responderei, e te revelarei conhecimentos grandiosos, inacessíveis que não sabe. Chegou a sexta-feira e com ela vamos fazer o devocional de Atos, capítulo 6, a partir do versículo 1, onde temos a instituição dos diáconos a partir de um problema sério que ocorreu na igreja. Diz-nos assim a palavra que, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Irmãos, este é um relato em que um problema gerido com sabedoria abriu portas para que o evangelho continuasse a ser propagado com toda a liberdade. A coisa mais fácil é termos uma situação de tensão entre irmãos na igreja. Nós nos amamos, mas nós somos frágeis, somos pessoas em transformação. E por vezes é até sem querer que acontece o conflito. Mas quem está por trás disso, o nosso inimigo, sempre quer investir em situações para nos separar. E às vezes ele consegue. Nesse caso aqui, foi a questão nobre de assistência social às viúvas. As helenistas estavam sendo esquecidas e sendo priorizadas as hebreias. E isso gerou uma confusão que tirou a paz dos apóstolos, que não conseguiam exercer seu ministério da pregação. Pela unção, pela sabedoria do alto. E é preciso muita sabedoria para nós conseguirmos equacionar as questões, as tensões de relacionamento na igreja. Eles escolheram, oraram com certeza, elegeram pessoas muito importantes, dentre as quais o destaque especial para Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, para exercerem a diaconia, o ministério diaconal, que é uma bênção na nossa igreja, é um diferencial que nós temos de alegria no nosso convívio. Ele nasceu de uma situação tensa e promoveu a paz. Depois da instituição da bênção do serviço diaconal, crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Ou seja, essas situações de tensão nós temos que ter claro que são instrumentos na mão do inimigo para impedir o crescimento da igreja. Como foi equalizado esse problema com sabedoria, ninguém pode segurar o propósito de Deus. A palavra cresce e a igreja cresce e nós crescemos com ela. Meu querido irmão, que nós, à luz desta palavra, estejamos vacinados contra esse mal da intriga, da rixa. Isso não é espiritual.
O fruto do Espírito é paz, alegria, benignidade e tudo de bom, sob a unção do Espírito Santo que Jesus deixou para nos ensinar todas as coisas, inclusive nos consolar. Que ao final desta semana, tendo esta palavra no coração, eu, você, toda a igreja seja mais generosa, mais tardia em irar-se, mais madura, porque nós sonhamos com o cumprimento desta palavra bíblica de crescimento da palavra em Jundiaí e com a multiplicação dos discípulos, pois é para isso que nós trabalhamos. Que Deus vos abençoe e que sigamos com fé, com toda a força, para a vitória que o Senhor tem reservado a nós na obediência da sua palavra. Em nome de Jesus, amém. Invoca-me.